Toda essa ideia é uma viagem. Mas eu confio que até o final do vídeo eu vou fazer ela não ser tanto uma viagem assim. E ainda assim vai continuar sendo uma viagem. Essa abertura está se mostrando ser ideal, porque o que eu quero falar com você é sobre uma descrição da vida que eu descobri recentemente e que me ajudou a entender toda a estranheza, talvez essa não seja a melhor palavra, mas eu vou usar ela, toda a estranheza que a gente sente a respeito de alguns detalhes da vida. Porque a vida é paradoxal, a vida é contraditória por natureza, está na essência dela. E você vai entender o porquê isso faz tanto sentido. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma figura de linguagem onde contém duas ideias opostas que são contraditórias e excludentes, mas as duas ideias são verdades ao mesmo tempo. Então vamos lá, um exemplo para poder ficar claro toda essa ideia. Imagina o Pinóquio falando: o meu nariz vai crescer agora. Isso é uma mentira, porque o nariz dele só cresce quando ele mente. Só que se o nariz dele cresce agora, isso é uma verdade. Então ao mesmo tempo é uma mentira, mas é uma verdade. Então o nariz dele vai crescer, ou será que o nariz dele não cresce? Percebe o quanto é um tanto confuso? E ao mesmo tempo, você não pode dizer que isso é um absurdo completo, que não tem sentido, que não deve existir. Quer dizer, que não tem sentido você pode dizer, porque realmente não tem. Mas dizer que isso é impossível de existir não é uma opção. E vindo, por exemplo, mais próximo, e que mostra bem como esse paradoxo está na essência da vida, a única verdade absoluta é que não existe verdade. E todo mundo já cruzou essa ideia em algum momento da vida. Só que eu nunca me dei conta do quanto ela é um paradoxo, porque você acredita nela, pelo menos na minha experiência particular. Eu acredito nela, eu sempre acreditei nela, mas ao mesmo tempo eu sempre senti essa estranheza a respeito dela. Porque como a única verdade absoluta é que não existe verdade, porque quer dizer que existe uma verdade, mas ao mesmo tempo quer dizer que não existe uma verdade. E a nossa mente vai bugando nesse ciclo infinito, porque de certa forma o paradoxo é um infinito, porque você vai indo de uma afirmação para outra, de uma afirmação para outra, de uma afirmação para outra, e a nossa mente não encontra uma resposta, ao mesmo tempo que ela tem uma resposta. Isso inclusive me ajudou a entender o porquê no primeiro vídeo da jornada do eu senti uma grande dificuldade de expressar qual era o meu objetivo com essa série de vídeos. Porque eu senti que eu tinha um objetivo, mas que ao mesmo tempo esse objetivo não era um objetivo. Porque não fazia sentido ele não ser um objetivo. E ao mesmo tempo que não fazia sentido ele ser um objetivo, ele era um objetivo. Então é uma nuance, é algo tão sutil que quando a nossa mente tenta tirar uma explicação lógica e racional da situação, ela só simplesmente não chega. E a mente consciente que funciona através dessa estrutura lógica e racional não lida bem com essa situação, não lida bem com o paradoxo. Para a mente, o paradoxo não deveria existir, ele não pode existir, ele não pode ser real. Só que ele é. E talvez parte da nossa confusão de estar vivendo a vida, de experienciar isso tudo, encontre a sua resposta do quanto nós estamos vivendo um paradoxo e querendo encontrar uma resposta absoluta no paradoxo. E a única resposta que a gente vai encontrar é que não tem uma resposta. E diante disso, o que fazer? Porque nós queremos encontrar uma resposta. Nós queremos encontrar uma verdade. Mas e se realmente não tiver uma verdade? Não tiver uma resposta? Se isso for só a nossa mente racional, querendo encontrar uma forma racional, uma forma de encaixar a natureza, a vida, na sua caixinha racional e lógica das coisas, quando, na verdade, a vida não cabe ali dentro. A racionalidade cabe dentro
da irracionalidade irracional da vida. Mas o esforço da racionalidade de fazer a irracionalidade racional da vida caber dentro dela, sempre vai fazer a racionalidade bugar. Eu não sei o ponto se ficou claro, porque o ponto é que nós temos essa perspectiva racional das coisas por causa da nossa consciência, e ela tenta abarcar tudo dentro de si. Só que ela tem limites. Nós vivemos e encontramos os limites do que a lógica pode realizar, pode explicar. E os paradoxos são justamente um ponto onde esses limites se mostram. Então, se os paradoxos são os limites da mente racional, tem algo para além da mente racional. Até porque a mente racional não é o início de tudo, mas sim a consequência de algo que já foi iniciado antes dela. E é até por isso que a nossa consciência, como fenômeno que é por si só um paradoxo. Porque a consciência precisa existir para ser consciente de si mesmo. Só que ela só pode ser consciente de si mesmo se ela existir. Então entra um pouco uma situação de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A consciência existiu para poder ser consciente de si mesmo, ou ela foi consciente de si mesmo e a partir do ponto que ela foi consciente de si mesma, ela pôde existir? No final das contas, não tem uma resposta para essa questão. As duas afirmações são verdade ao mesmo tempo. E é um tanto intragável, porque a gente olha do ponto de vista racional e simplesmente vai, mas não vai. E isso é a vida, mano. Isso me faz parar para ver o quanto a vida não é para ser entendida. A nossa mente quer entender, quer encontrar uma razão, quer encontrar uma resposta, uma explicação, a verdade absoluta. Só que não tem. E isso irrita, incomoda ela. Mas talvez isso seja o sinal de que isso não é o que deve ser buscado. A vida não é para ser entendida. A vida é para ser vivida. E essa percepção do paradoxo, sendo a essência da vida, deixou isso mais claro ainda para mim. Porque não tem explicação. Não faria nem sentido ter explicação. Ou será que faria sentido não ter? Não. Porque a gente tem esse impulso, por conta da nossa natureza consciente, de tudo que a gente desenvolveu como espécie, de buscar entender as coisas. Entender. Se alguém briga com a gente, eu quero saber por que a pessoa brigou com a gente. Se a pessoa termina com a gente, por que terminou com a gente? Se isso aconteceu, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece comigo? Por quê? E essa capacidade racional está na nossa essência. Não é que ela não deve existir. Ao longo da minha vida, eu me vi botando tanto peso nela, como se ela fosse a resposta final. Ela fosse o que vai me levar aonde eu preciso chegar. Só que ao longo dos meses, dos últimos anos, eu tenho visto o quanto não é. Ela é parte da resposta. Ela é uma das verdades do paradoxo da vida. Mas ela não é a única verdade. Então não é se apoiando em tudo que eu posso explicar que eu vou chegar onde eu devo chegar. Então isso tem me ajudado a largar as rédeas da vida e deixar ela acontecer. Deixar a vida ser o que ela é. Em alguma medida eu vou entender algumas coisas, em alguma medida coisas vão ser racionalizadas e compreendidas, mas ao mesmo tempo elas não vão ser entendidas, ou parte delas não vão ser entendidas, e tudo bem, não precisa ser. Isso inclusive está me lembrando um dos primeiros vídeos do canal, onde eu senti uma dificuldade por conta dessa sutileza de dois conceitos contraditórios, e que hoje eu vejo como paradoxo, e por isso dessa ligeira dificuldade, onde eu falei sobre mudança. Porque para você mudar de verdade, para a transformação que você quer ver na sua vida acontecer, você precisa aceitar o que você é. E isso cria uma certa confusão na nossa mente racional. Justamente porque como eu vou mudar se eu aceitar? Porque se eu estou aceitando, eu vou manter tudo como está. Mas ao mesmo tempo, é só você aceitando tudo como é, que o que é pode se tornar o que deve se tornar. E agora eu estou parando para pensar que talvez esteja
mais confuso e mais contraditório. Mas quando você experiencia a mudança, uma mudança genuína na sua vida, você vê como isso faz sentido. Eu vou deixar esse vídeo aqui para te deixar talvez mais confuso, ou menos confuso, ou talvez mais confuso e menos confuso ao mesmo tempo. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.